Saudações a todos, aqui quem fala é o Igor Provença, sou membro da Legião Nacional Trabalhista há alguns anos, desde quando o movimento foi fundado, para ser mais exato, e é com muito orgulho que eu digo que eu sou parte desse movimento verdadeiramente nacionalista, verdadeiramente tradicionalista e comprometido com as causas nacionais. Hoje eu venho aqui para falar com vocês a respeito de família e do porquê é tão importante, ainda mais nos dias atuais, nós temos uma noção clara do que é a família, mais precisamente do que é a família natural e do porquê nós devemos defendê-la, incentivá-la, falar do quão importante ela é para a sociedade, em detrimento à ideia progressista e moderna de que família é qualquer conjunto de pessoas que convivam sob um vínculo de afeto. O principal discurso da esquerda pós-moderna, dos progressistas em geral, nos dias atuais, é de que só importa o amor para que exista um vínculo familiar. Na visão moderna, se algumas pessoas conviverem dentro de uma casa e existir amor entre elas, isso já é uma família. De forma bem óbvia, família é uma expressão que está completamente banalizada, né? A instituição familiar, ela é vista de forma completamente banalizada, como se qualquer coisa pudesse ser uma família. Qualquer conjunto de pessoas que convivam juntas são uma família. A coisa não é bem assim. A família, ela é uma instituição, e não é uma instituição qualquer, é a instituição base da sociedade. A família é a instituição mais importante, porque é dela que se iniciam os primeiros valores que devem ser introduzidos em um ser humano para ele poder conviver em sociedade. Os progressistas em geral costumam dizer que a ideia de família tradicional é apenas uma imposição social, é apenas uma construção social, uma influência cultural, e nada mais, nada menos do que isso. Só que a história da humanidade nos mostra que não é bem assim, sabe? Existem pelo menos umas 9.000 e não sei quantas culturas no mundo, hoje e muitos tempos atrás. E a maioria das pessoas, a maioria dessa sociedade, dessas culturas, o modelo familiar era sempre constituído por pai, mãe e filhos, homem, mulher e filhos. Com tantas culturas diferentes, das mais variadas formas, como é possível que em todas elas, pelo menos em sua vasta maioria, as pessoas convivam exatamente no mesmo modelo familiar? É possível dizer que isso é só uma estranha coincidência, que todas as culturas foram fundamentadas na mesma ideia de família? Ou será que há alguma consequência natural por trás disso? Nós falamos em família natural, não gostamos nem de usar o termo família tradicional, porque quando se fala em família tradicional dá aquela ideia de que a única característica dessa família é que ela se repete ao longo dos tempos. É uma tradição. E a família natural, que é homem, mulher e filhos, é bem mais do que isso. A família natural é justamente, ou família orgânica, como alguns gostam de chamar, é justamente isso. É a forma natural de convivência dos seres humanos. O ser humano, ele tem uma vocação familiar, ele tem uma vocação voltada para essa forma de vida. Então não se pode falar em influência cultural, em imposição social ou nem nada disso. A família natural, ela é porque o ser humano ele tem em sua própria estirpe natural, em sua própria intuição virtuosa, alcançar essa forma de vida, essa forma de família. E os progressistas dos tempos atuais acham que quando nós estamos falando de defender a família tradicional ou família natural, nós vamos apontar uma espingarda na cabeça de cada pessoa que discorde de nós e dar um tiro se ela não concordar em viver dessa forma. E o negócio não é bem assim. Não se trata de proibir as pessoas de viverem como elas querem, mas incentivar as pessoas a viverem da forma correta. O fundamento para nós defendermos a família natural, a família orgânica, não é puritanismo, não é uma questão puritana, uma questão, estética, é uma questão ética, é uma questão moral. A família, ela tem uma função social, ela tem duas funções primárias que só podem ser feitas quando se encontra o homem, a mulher e os filhos. Veja bem, a primeira função da família é justamente criar novos seres humanos. E isso só pode ser feito existindo um homem e uma mulher, obviamente. A segunda função é criar um ambiente favorável para o crescimento intelectual e espiritual do ser humano. E isso só pode ser feito se existir uma figura paterna e uma figura materna.
Não se pode falar que família é apenas um conjunto de pessoas que vivem pelo vínculo afetivo, porque se fôssemos pensar dessa forma, então deveria existir um contrato civil de namoro, um contrato civil de amizade. Por que existe essa preocupação do Estado, essa preocupação tão grande do Estado em relação ao casamento, em relação ao direito familiar? É bem simples. Se você parar para perceber que a família é uma instituição e ela não é qualquer coisa assim como alguns pensam. Ela não é apenas mero amor e já tá bom já. Existe um fundamento completamente ético e virtuoso por trás disso. Existe um psicanalista canadense chamado Guy Cornell e ele faz uma explicação muito interessante a respeito da função paterna e do quanto é muito importante que todo ser humano cresça com uma figura paterna ao lado, ou seja, com um pai, com um homem, para que eles possam se espelhar de forma valorativa. Quando nós vemos pessoas que cresceram sem pai ou sem uma mãe, é muito visível os desequilíbrios psicológicos que a pessoa sofre. A pessoa normalmente costuma ter problemas de relacionamento, costuma ter problemas com as outras pessoas, de estudo, de foco, de trabalho, enfim. Eu vou ler um trecho aqui para vocês de um trabalho, de um estudo que fizeram a respeito da figura paterna e do quão ela é importante para a psicologia humana, e que fala justamente do que o Guy Cornell explica sobre paternidade. Cornell, fundamentado pelas ideias de Lacan, reafirma que o pai é o primeiro outro que a criança encontra fora do ventre de sua mãe. Sua figura vai se diferenciando, permitindo o nascimento da interioridade do filho e desfaz assim a fusão entre o eu e o não eu. O pai encarna inicialmente a não-mãe e dá forma a tudo que não seja ela. A presença do pai é que poderá facilitar a criança a passagem do mundo da família para o da sociedade. Será permitido o acesso à agressividade, à afirmação de si, a capacidade de se defender e de explorar o ambiente. Este mesmo autor acredita que as crianças sentem o pai próximo e presente, sentem-se mais seguras em seus estudos, na escolha de uma profissão ou na tomada de iniciativas pessoais. Então vejam bem, a figura paterna é insubstituível, entendeu? E o mesmo se pode dizer da figura materna por diversos outros estudos psicológicos, e isso é um fato inegável. Como nós pudermos ver neste texto, falando a respeito das ideias e estudos feitos pelo Guy Cornell, o pai ele é justamente a porta de entrada da criança para a sociedade. O pai é o primeiro confronto que a criança tem que passar para desenvolver valores, para desenvolver princípios, para aprender a conviver em sociedade. Então o pai ele é literalmente o primeiro confronto da criança. Retirar isso da criança, retirar isso de um ser humano é literalmente condená-lo a diversos problemas psicológicos futuros. A esquerda, principalmente os progressistas, costumam dizer que nós tradicionalistas ignoramos o amor que deve existir no âmbito familiar. E isso não é verdade, não mesmo. É óbvio que deve existir amor, amizade, respeito recíproco principalmente, e carinho e tudo mais. A diferença entre nós tradicionalistas e os progressistas é que para nós família não é só isso. A família não atua só no âmbito emotivo, mas também no âmbito formal. E não se pode ignorar a estrutura adequada e saudável para que a família em si seja saudável, para que a família em si subsista de forma adequada. Então é muito mais do que amor para nós. E ignorar isso em prol de um discurso ideológico, em prol de um pensamento revolucionário, é algo extremamente antiético, é algo imoral e vai completamente contra a natureza humana. E não é isso que nós devemos defender. Um outro estudo muito interessante também é aquele que foi realizado pelo sociólogo mexicano Fernando Pliego. Fernando Pliego ele fez uma obra incrível, inclusive eu vou estar deixando disponibilizado para vocês aqui no vídeo, em que ele visitou 16 países democráticos ao redor do mundo, entre eles o próprio Brasil, para poder estudar a instituição familiar, sobre como as pessoas conviviam no âmbito familiar nesses países. As descobertas dele foram interessantes, ele conseguiu fazer um levantamento de 3.000 e não sei quantas estatísticas. É um estudo muito bem aprofundado e, assim, dificilmente se refutará. Nos estudos do Fernando Pliego ficou evidente que quando os
filhos crescem com uma figura paterna e uma materna, eles têm uma vida completamente superior em relação, em detrimento às crianças que não levam o mesmo estilo de vida. Costumam ter bons relacionamentos, costumam se dar bem no trabalho, costumam ter boas relações, não costumam ter problemas de alcoolismo, ou de drogas, ou de depressão, ou ansiedade, não passam por nenhum tipo de anomalia social ou psicológica. Enfim, levam uma vida muito melhor e mais saudável, tanto fisicamente quanto psicologicamente, em relação a outras crianças, outros jovens que cresceram dentro de uma família não natural, não tradicional. Então, vemos aqui uma perfeita evidência que é sociologicamente comprovada, mostrando que a família natural é o modelo ideal de família e é aquele que nós devemos defender e seguir. E por hoje eu vou ficando só por isso mesmo. Eu espero ter sido bem elucidativo e ter ajudado vocês. E, se Deus quiser, voltaremos aqui com mais vídeos. Um abraço, fiquem todos com Deus.